Boa tarde, pessoal. Na aula de história de hoje, como a gente estudou na última aula sobre a independência do Brasil, né? Então, Dom Pedro recebeu o título de imperador, né? E defensor perpétuo do Brasil. Então, em 25 de março de 1824, após vários desentendimentos com a elite que participou do processo de independência, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição da nova nação. Então, veja o que diz o primeiro artigo dessa Constituição, artigo número 1. O Império do Brasil, que era escrito com Z na época, né, é associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles, ó, escrito igualzinho tava, com dois L, formam uma nação livre, independente, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, você pode olhar aqui nessa página aqui, tem algumas coisas escritas diferentes do que a gente escreve hoje, né? Mas na realidade, porque isso aqui foi tirado exatamente de como lá da primeira Constituição. Então, algumas palavras da nossa língua portuguesa, ela foi alterada depois disso. Até porque o nosso português, a nossa língua portuguesa, ela veio de origem de Portugal, só que ela foi alterada e o nosso português ele é um pouco diferente do português de Portugal, tá? Agora, com a Constituição, parte da população brasileira conquistou o direito à cidadania política, ou seja, o direito de eleger seus representantes. No entanto, apenas homens livres maiores de 25 anos que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis por ano podia exercer esse direito. Então, não podia ser candidato quem não tinha um rendimento, ou não tinha um rendimento sim maior na época, né? Estavam excluídos do direito ao voto. As mulheres, elas não podiam votar, né? Porque o voto era restrito aos homens. As pessoas escravizadas também não podiam votar, porque não eram consideradas cidadãs. E os cidadãos com renda menor de 100 mil réis, ou seja, quem recebia pouco não podia votar. O fato de o Brasil ser um Estado soberano e possuir uma Constituição não modificou a organização da sociedade brasileira, ou seja, a prática da escravidão continuou existindo, né? E o poder permaneceu concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra. Então, assim, não mudou muita coisa. E depois disso, né, a gente vê aqui, ó, como que era o cotidiano da escravidão no Brasil. Então, escrito por Jean Baptiste, né, chegou ao Brasil em 1816 e aqui permaneceu até 1831. Debret, né, era um dos integrantes da missão artística francesa, grupo de artistas e artesãos franceses que vieram para o Brasil a convite de Dom João VI para fundar uma academia de belas artes no Rio de Janeiro. Observe duas obras desse artista, que mostra aqui, né, a existência de pessoas, de negros, né, existência de negros ainda atendendo seus senhores, né. Aqui mostra um casamento de negros de uma casa rica, né, e aqui mostra o cortejo fúnebre de uma criança negra, como que era feito. Aí aqui, ó, ele fala aqui, ó, Debret viajou pelo Brasil e registrou as suas obras, as paisagens do país e o cotidiano de seus habitantes. O artista deu atenção especial à diversidade da cultura afro-brasileira que encontrou no Brasil. Os africanos trouxeram consigo tradições, costumes religiosos de seu continente, que se fundiram a alguns costumes dos europeus. Então aqui tem um trecho, né, em que ele relata aqui, ó, tudo assenta, pois, neste país, no escravo negro, né, na roça, ele rega com seu suor as plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante falo quer dizer, faz ele, né, carregar pesados fardos. Se pertence ao capitalista, é como o operário, ou na qualidade de moço de recados, que aumenta a renda do senhor.
mas sempre mediocremente alimentando e maltratado, né? Alimentado e maltratado. Ou seja, até que passar fome, os senhores não deixavam eles passar. Só que eles maltratavam muito esse negro, né? Então, aqui mostra que nessa época aqui, ó, entre 1816 e 1871, a escravidão no Brasil, ela ainda continuava. Ainda existia ainda a escravidão, porque ainda existia negros que eram submissos aos seus donos de terra, né, aos grandes donos de terra.